Bom dia, pessoal! Eu vim hoje aqui para fazer um vídeo para vocês, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Um tema que eu acho que merece muitos esclarecimentos hoje, na atualidade, porque é algo que está se tornando cada vez mais comum e eu percebo que muitas pessoas estão carecendo de informações a respeito deste tema, além de trazer muito sofrimento. Então eu vim hoje preparar aqui um vídeo para vocês sobre mães narcisistas. Se você teve pais muito queridos, muito tranquilos, uma infância muito tranquila, né, com carinho, com proteção, com cuidado, também com coisas de necessidades básicas, né? Talvez vai ficar um pouquinho mais difícil para você entender isso e até socialmente, né? Falar mal das mães é algo muito recriminado, certo? Mas houveram pessoas que não tiveram a sorte de ter mães ou pais tão legais assim. E é com estas pessoas que eu quero conversar para que tenham maiores esclarecimentos se você tem uma mãe narcisista e o sofrimento que isso causa aos filhos, tá bem? Quais são as características da mãe narcisista? Eu preparei aqui um texto, né, do qual eu vou ter que ir seguindo, porque são várias as características, ok? É um pouco difícil falar sobre esse assunto, pessoal, justamente porque a gente vai na contramão um pouquinho, né? De poder mostrar que há mães legais, mas não há também. Então é um pouco difícil a gente falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, ok? As características da mãe narcisista, então. As mães narcisistas, elas podem ter uma relação complicada tanto com os meninos, filho homem, né? Como com as meninas. Mas a gente encontra como mais comum uma relação muito conturbada com uma filha mulher, tá bem? Não necessariamente somente a mãe pode ser narcisista, também a gente encontra pai que pode ser narcisista, tá? Nós vamos ter sempre um casal que é uma dupla. Se o pai for narcisista, e eu já vou falar das características, nós vamos ter, quem sabe, uma mãe submissa que assiste a tudo e não consegue fazer nada, tá bem? Se exime de fazer algo. Se a gente tem uma mãe narcisista, muito provável nós temos um pai, então, submetido e que permite com que tais abusos sigam, enfim, ocorrendo, tá bem? Mas mais comum é quando nós temos relações bem conturbadas entre mãe e filha. Esta mãe vai, se tiver mais que um filho, escolher um filho para isto, tá? Por questões que agora neste vídeo eu não vou entrar, né? Mas por que é que uma mãe escolhe este filho e não escolhe aquele, tá bem? Mas ela escolhe um deles. Normalmente um não é com todos, né? É mais com um e já vou explicar isso melhor, tá bem? Bom, as mães narcisistas, elas são abusivas. São mães, podem ser mães muito queixosas. São mães que surram os filhos, que possuem um humor transtornado, algo muito instável. O amor e o ódio fica muito presente nessas mães. Ora, elas estão enraivecidas, né? Desequilibradas. Horas elas estão extremamente amorosas. Isso causa uma confusão imensa na cabeça de uma criança que segue por muitos anos da vida até o filho, né, a criança poder se dar conta de todo este jogo que há, tá? Elas podem judiar dos filhos, normalmente judiam, podem não alimentar os filhos, podem inclusive fazer experiências com este filho. Elas não respeitam a privacidade, elas não têm limites. Mexem nas coisas dos filhos sem o consentimento deles. E mais,
entram no quarto, elas têm o direito de entrar no quarto, de mexer, de ver o que está acontecendo. Elas se desfazem de objetos dos filhos sem consentimento, né? Esta invasão de privacidade nega que há um outro, que há um filho com sentimentos. Então tenho o direito de jogar fora as coisas, se eu quiser, se eu não achar importante, se eu não achar bonito, doar roupas, se desfazer de objetos sem o consentimento, tá? O filho tem que contar tudo a elas. Há uma questão de eu sou tua mãe, tu precisas me contar tudo. E este filho não poderá ter segredos com esta mãe, tá? Elas falam dos filhos para outras pessoas, para vizinhos, para conhecidos, né? E falam mal do filho, falam a privacidade do filho, tudo que envolve o filho, coisas que o filho não gostaria que ninguém soubesse, né? Elas desrespeitam este limite, extravasam e, enfim, contam tudo sobre os filhos. Elas infantilizam o filho. Elas precisam criar uma dependência a elas deste filho, tá? Provocam uma falta de autonomia, seja, às vezes física, de se relacionar com o mundo e com certeza psicológica, né? O filho fica extremamente culpado se não recorrer à mãe, se não colocá-la num lugar de importância, porque ela utiliza uma certa chantagem emocional para que isso ocorra. A mãe narcisista penetra nos teus sentimentos sem dó nenhum. Ela conhece todas as tuas fraquezas, os teus pontos fracos, aonde o que te dói, o que é que tu não consegue. Ela te lê perfeitamente para poder manipular. Ela vai descarregar todos os seus problemas e frustrações da sua vida em cima de ti, em cima deste filho. Então, ela se queixa do trabalho, ela pode se queixar do próprio marido, ela se queixa das amigas, ela se queixa da família. Todos os problemas e as frustrações da vida dela serão despejadas no ombro deste filho, tá? Ela faz dele um depósito. Ela reclama que tem que viver pra ele, que paga tudo e sobra muito pouco pra ela, que ela se deixa pra trás, se esquece, né? E faz o filho sentir um peso imenso de ter nascido, inclusive. E errado e culpado, gente, por tudo, né? Esta mãe coloca uma culpa e um sentimento de erro imenso num filho. Ela pode provocar situações de brigas na família horríveis, porque ela é fofoqueira. Ela faz uma disputa e uma rivalidade entre a família e poderá fazer essa disputa entre os próprios filhos da casa. Ela destrói as relações familiares. Ela desvaloriza, ela critica o tempo todo. Ela mente, ela dissimula e ela manipula você por insegurança própria, tá bem? Mas não vamos entrar na questão de por que acontece isso com essas mães, né? Simplesmente o que elas fazem. Elas não conseguem te elogiar, né? Elas dizem que se tu conseguiu algo, é o básico. Então não vibram com as conquistas deste filho, elas não valorizam, pelo contrário, elas têm inveja. Muita inveja, principalmente das filhas meninas, da juventude, da beleza, das roupas, ou de poder sair, ou de não precisar trabalhar ainda. Enfim, elas precisam ser o centro das atenções. Tu precisa me amar, tu precisa me valorizar, tu precisa me elogiar, ser agradecido pro resto da vida a tudo que eu estou fazendo por ti, porque estou abrindo mão de mim para ti. Elas precisam ser uma fonte de adoração e de atenção. O mundo tem que girar ao redor delas, tá? Ela faz os filhos crescerem à força. Isso quer dizer, precisa lavar louça, precisa fazer serviços domésticos, precisa cuidar do outro filho. Não me interessa se tu tens infância, não me interessa. Não me interessa os teus sentimentos. Se tu estiveres passando por problemas,
os meus problemas são mais importantes. O problema destas mães são mais importantes. Eles sim são grandes, os teus são pequenos. Tu não tens nada para fazer na vida e ainda está se queixando, tá? É assim que elas funcionam. Elas negam o sentimento. Só elas podem ter os problemas, né? Ela vai inverter tudo. Ela faz todo esse jogo e depois vai dizer: você é um rebelde, você é um ingrato, você que me tortura, eu sofro muito nas tuas mãos, você é mal agradecida, você é problemática e egoísta. Ela faz uma confusão imensa, não disse nada e não sabe de onde você tira o que tá sentindo ou dizendo para ela. Se você contar que alguém está maltratando você, uma professora, uma tia, um tio, um primo, um chefe, qualquer pessoa, ela ainda é capaz de acreditar na outra pessoa do que em você. E ainda dizer que você é culpado, deve ter feito realmente alguma coisa de errado para a pessoa estar fazendo isso com você. Então você é o culpado de tudo. Esses casos são comuns muitas vezes de acontecer abuso sexual e um filho recorrer a estas mães para contar, pedir ajuda e estas mães negligenciarem, além de culpar a criança que tal ato aconteceu por culpa dela. Então é um horror, gente, e isso é um assunto muito sério, tá? Ela não protege, ela negligencia, ela não consegue ver o filho, ela nega as necessidades, os sentimentos. O filho é uma extensão do desejo dela, tá? E ela pode, né, como eu disse, fazer ou não fazer isso com todos os filhos, certo? Ela vai escolher um. Um será protegido, tá? E ela escolhe qual que ela vai proteger de acordo com o ódio dela e se esse filho for parecido com ela ou for muito diferente, tá bem? Nós chamamos esses filhos de filhos de ouro. Esses filhos protegidos do qual a mãe escolhe que ela gosta é chamado de filho de ouro. E o filho do qual ela vai depositar todas essas frustrações e que é depositário do ódio dela e de um ódio inexplicável, o filho chega assim de: por que é que tu me odeias tanto? Por que é que tu não gosta de mim? Por que é que tu me faz parecer que eu te atrapalho na tua vida, né? É chamado de bode expiatório. Bode expiatório por quê? Porque ele vai ser o depositário de todas esses conflitos e essa doença materna, tá bem? Ela faz isso e ela deposita, ela faz uma espécie de projeção neste filho, pra quê? Porque depois que ela conseguir se livrar de todo esse conteúdo desagradável nela, ela pode se aliviar, tá bem? E desta forma ela não precisa mais se enxergar, ela enxerga o outro. É um mecanismo que nós chamamos de projeção, tá bem? O filho fica desanimado, fica pesado, elas negam tudo isso. Jamais estou fazendo isso, eu não sei de onde você tira, ela te faz parecer louca. Ela nega, então. E depois de te fazer parecer louco, ela vai negar tudo, né? Justamente a sensação de loucura vem porque ela nega. E a criança, o adolescente, acaba ficando confuso, né? Será que ele tá vendo certo ou não? Já que ela nega, ou que em vários momentos também ela me dá carinho, né? Ela vai dizer que você que é o ingrato, né? Que você é o cruel, que você que é a tortura, porque ela é sempre uma vítima. E pior, gente, ela vai fazer a sua cabeça, a sua imagem, ela vai transformar numa imagem horrível para a família. Sempre se fazendo de vítima, o que acontece nesses casos? Normalmente, é muito comum, a família acaba acreditando nesta mãe, né? Que ela tem um filho ingrato mesmo, que pena, que horror isto, porque filho deve muita devoção e agradecimento à mãe, e todo mundo acaba acreditando nela porque ela sofre, ela não é valorizada por este filho. Isso quer dizer, você é capaz de ficar com uma descredibilidade muito grande com relação a amigos, a familiares, a qualquer pessoa que você contar o que ela faz e que são capazes de não acreditar. Por quê? Porque ela manipula. Ela tem uma habilidade, né, doentia, mas de fazerem com que as pessoas acreditem nela, que ela é a sofredora. Os teus sentimentos não importam, importam o quanto ela sofre
com isto e não você. E ela é capaz de, inclusive, dizer: eu não te aguento mais e não sei mais o que fazer contigo, inclusive estou preocupada contigo, porque você tá tão fora, né, que eu tô preocupada, eu acho que tu precisa te tratar. Essas mães são capazes de dizer duas coisas pros filhos, tá? Ou de que eles são, então, os loucos e que eles precisam se tratar porque elas não conseguem mais entendê-los, tá? Ou então, muito comum também, os filhos pedirem ajuda, ou porque já estão com transtorno alimentar, estão deprimidos, podem estar tentando suicídio, uma vontade imensa de morrer, né? De que a vida não faz sentido, de que eles são um estorvo para todas as pessoas, né? Principalmente para a mãe, a sensação de não devia ter nascido é imensa, né? Então, o que acontece? Esses filhos pedem ajuda e a mãe nega. Nega porque o outro não tem problemas, o outro não existe na sua necessidade, né? Então é vagabundice, tem que estudar mais, ocupar a cabeça e eu não vou pagar tratamento algum. Então, depois que o filho tá muito mal, inclusive pela própria situação que foi criada ali dentro de casa, elas se abstêm, né, de ajudar o filho a procurar tratamento, a se tratar, porque está deprimido, está mal, e acaba culpabilizando imensamente o filho de que ainda por cima, né, ele precisar de tratamento é uma ofensa, uma coisa muito feia. Ela não vai se desculpar, pessoal. Não vai se desculpar porque o orgulho nessas pessoas egoístas é imenso, né? Ela não vai conseguir reconhecer os seus erros, ela jamais vai estar errada. É um sofrimento muito grande porque o filho acaba percebendo: poxa, quem deveria se tratar é a minha mãe e não eu, né? Mas, infelizmente, o filho vai acabar tendo mais saúde, mais capacidade de ver toda essa dinâmica familiar muito doentia e as consequências que gerou isso nele. E então, se tratar, ele vai ter um benefício imenso de poder entender tudo isso, né? E seguir a vida dele de uma forma muito melhor. Mas não esqueçam, ela é sempre a vítima. Elas não vêm a tratamento. Tá bem? Por quê? Porque justamente o transtorno narcisista é um transtorno egoísta, do egoísmo, né? Então elas não virão para tratamento, né? Inclusive elas dizem que elas não têm problemas, quem tem é você, você que é o louco. Então não virão a tratamento. Quem precisa realmente vir, não porque seja o louco da história, né? Mas sim porque sofre muito com esse tipo de situação e de mãe, né? De família, realmente vai ter que ser o filho com muita força que vai ter que buscar ajuda, tá bem? Essas mães, elas podem ser ótimas profissionais, ótimas esposas, né? Mas, como eu estou dizendo, péssimas mães, tá bom? A confusão que isto causa, pessoal, é devastador. Realmente é de um significado imenso, tá bem? Essas mães narcisistas, então, são um perfil mais complexo e prejudicial que pode existir a um filho. São mães tóxicas, né? Bom, pessoal, então eu resolvi hoje trazer esses esclarecimentos todos para você que precisa identificar que tem esta mãe narcisista, tá bem? Eu vou fazer um vídeo 2, né, na semana que vem, falando então sobre as consequências que estas mães deixam nos filhos, tá bem? Aí nós vamos falar sobre os pacientes graves, né, com diagnóstico de borderline e perfis limítrofes, né, doenças limítrofes, ok? Eu termino por aqui esse vídeo. Foi bem difícil falar pra mim, eu acredito que pra quem tá escutando também, pra quem teve uma mãe legal, também deve estar sendo difícil, e pra quem teve essa mãe, mais ainda, tá bem? Espero ter ajudado, ter esclarecido, e vou terminar de me apresentar, né? Meu nome é Daniela Tremarim, eu sou psicóloga e psicanalista, e sou especialista em casos graves, então, de suicídio, borderline, né? Os casos difíceis, né? E especialista em trauma.
que é o que essas mães acabam ocasionando, tá bem? Adoro esse tema e estudo o transtorno narcisismo, né, das mães e o que ocasiona nos filhos. Eu tenho 15 anos de formada, mas há mais de 5 anos já que eu venho me debruçando bastante intensivamente sobre este tema e atendendo bastante no consultório a estes filhos destas mães que precisam muito de ajuda. Um beijo, pessoal, no coração e encontro você semana que vem pra gente continuar este tema tão difícil, tá bem? Abraço!